Boa noite. Vamos então dar início, a mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então vamos agora, aqueles que estiverem com o Evangelho, abrir o Evangelho no capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. A leitura de hoje se encontra logo no início: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nós iremos ler o item 3. Então, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante se tornaria sábio, à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito do que nada fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, lhe dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Tem também, para a gente poder ver, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, número 291 e seguintes. Bom, no nosso culto da segunda-feira, no nosso culto passado, nós conversamos, refletimos, analisamos a questão, o fato de que em toda crise há oportunidade. Toda crise, independente do tipo de crise, ela vai gerar, ela vai proporcionar novas oportunidades para a gente. E aí, nós vimos que cabe a nós usarmos o livre-arbítrio para aproveitar estas oportunidades e aprender com elas. Para quê? Para que a gente possa amadurecer. É parte do nosso processo de amadurecimento. A nossa reflexão de hoje é como nós temos aproveitado as oportunidades, não somente que as crises, épocas de crises nas nossas vidas nos trazem, mas todas as oportunidades que a vida, que o dia a dia nos dá, estando ou não em crise. Então, como nós temos aproveitado estas oportunidades? Para isso, nós vamos começar definindo o significado do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Então, nós fomos procurar a grande professora, desencarnada já, querida amiga, com a qual tivemos a oportunidade, não só eu, mas vários de nós, da Casa da Prece Chico Xavier, tivemos oportunidade de trabalhar durante longos anos e aprender. Eu, particularmente, desde criança, tive a oportunidade de conhecê-la. É a nossa querida Terezinha Oliveira, do Centro Espírita Allan Kardec, da nossa querida Campinas, no estado de São Paulo. Então, diz a Terezinha:
A palavra arbítrio lembra o árbitro de futebol. Olha que interessante essa colocação dela, né? Porque quando fala livre-arbítrio, o que vem da gente? O árbitro com apitinho de futebol. O que o árbitro, numa partida de futebol, ele faz? Ele tem ali a plena e total liberdade de ajuizar, de julgar, segundo a sua visão, a sua vontade, o lance do jogo. Então, arbítrio é resolução que só depende da nossa vontade. Então, segundo Terezinha, livre-arbítrio é ter a liberdade de, primeiro, determinar a nossa vontade, saber o que eu quero e o que eu não quero. Segundo, ter a liberdade de pensar como colocar em prática o que eu quero. Terceiro, ajuizar e resolver como vamos agir. Ou seja, nós temos a liberdade de julgar a situação, ajuizar a situação, avaliar a situação e tomar uma ação, agir ou não. Então, livre-arbítrio é a liberdade de botar em prática a nossa vontade. Então, nós fomos até o Livro dos Espíritos, pergunta 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Então, Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Tem o homem, todos nós, o livre-arbítrio de nossos atos, de nossas ações? Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, os espíritos dizem que nós temos, como colocou Terezinha, a liberdade de pensar e a liberdade de executar, de agir, de obrar. Sem isso, nós seríamos simples fantoches, na mão da natureza, na mão de Deus. E assim não é, porque Deus nos fez seres inteligentes, somos seres inteligentes da sua criação. Temos, portanto, o livre-arbítrio. Então, como nós falamos acima, assim como as crises geram oportunidade de aprendizado, o dia a dia da vida, gente, também nos proporciona grandes oportunidades de aprendizado. Aliás, a vida é oportunidade de amadurecimento, porque nós temos batido nessa tecla em todos os nossos cultos virtuais, estamos sempre fazendo essa colocação de que nós somos luz, mas nós temos que burilar, nós somos um diamante bruto. O diamante, quando ele é desencravado da terra, ele é escuro, ele precisa de ser lapidado para ficar com aquele brilho, de forma que a luz bata e ele reflita em toda a sua beleza. Então, nós também, nós precisamos de amadurecer para que possamos brilhar. Então, a vida é, sim, oportunidade de amadurecimento, para que possamos nos tornar luz. Onde estivermos, irradiar a nossa luz, assim como o Espírito, que é Jesus, que passou pelas etapas que nós estamos passando e chegou, já amadureceu a ponto de se tornar luz. Jesus é luz, né? Então, nós temos esta oportunidade que a vida nos dá. Mas nós temos que saber usar com sabedoria o nosso livre-arbítrio, com sabedoria determinar a nossa vontade, usar com sabedoria o nosso pensamento, a liberdade de pensar, usar com sabedoria a liberdade de julgar uma situação e agir e atuar. Então, nós precisamos amadurecer, aí sim, vamos usar cada vez mais com sabedoria esse nosso livre-arbítrio. E isso é um exercício diário,
a cada instante de nossas existências, estejamos nós encarnados ou já na espiritualidade. Para quê? Para que na hora que nós tivermos que prestar contas com Deus, pois como disse Madre Teresa de Calcutá, no final será entre você e Deus. Isso ela disse para gente. Então no final vai ser entre eu e Deus. Mas que final é este que a Madre Teresa coloca? É a cada ato, a cada ação, a cada atitude nossa, a cada escolha que nós tomamos em nossas vidas, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, usando todo o nosso potencial, todos os dons que nós temos, todas as oportunidades que a vida nos deu e continua nos dando. E aprender a agir com amor. Então, usar o nosso livre-arbítrio para que nós possamos externalizar cada vez mais o nosso amor. Então, nós não podemos e nem devemos, pegando aí o gancho da colocação de Madre Teresa de Calcutá, nós não podemos e nem devemos transferir para outros, transferir para terceiros as nossas escolhas. Em suma, nós não podemos e nem devemos terceirizar o nosso livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolha, é a nossa liberdade de pensar, é a nossa liberdade de avaliar as situações. Então, nós não podemos e nem devemos terceirizar, deixar para outro utilizar esta liberdade que nós temos em nosso nome. Por quê? Porque no final vai ser entre eu e Deus. Não adianta eu dizer, por que fulano, por que cicrano. Deus vai dizer, mas e você? Por que você agiu dessa forma? Mas por que você agiu dessa forma, né? Chico Xavier tem uma frase muito interessante que ele usava bastante. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Claro, nós temos que respeitar o jeito de ser do outro. Então, eu dou a ele o direito dele ser como ele achar melhor. Né? Ele tem o livre-arbítrio dele, o outro tem a liberdade de escolha dele. Mas eu tenho a obrigação para com Deus, que enche a minha vida a cada instante de oportunidades, de ser hoje melhor do que eu fui ontem. E Deus me criou. Então, eu tenho essa obrigação para com Ele, ser melhor agora do que eu fui há um segundo atrás. Então, a gente pensou aí alguns exemplos. Vejamos alguns exemplos. Jesus, por exemplo, ele não impediu Judas de fazer o que fez, de entregar Jesus aos romanos, porque Judas tinha lá a sua linha de raciocínio equivocada, mas Jesus respeitou. Jesus deu a ele, como diz Chico, o direito de ser como ele era. Jesus sabia, mas não falou. Judas, não vá. Judas, não faça isso. Né? Então, Jesus deu a ele o direito de ser como ele era. Tá? Então, Jesus respeitou o livre-arbítrio de Judas. Mas Jesus fez tudo e todo o possível para passar ensinamentos para o Judas, assim como todos aqueles apóstolos que trabalhavam junto a ele, para que Judas pudesse amadurecer. Mas Judas não conseguiu pegar todas as oportunidades que Jesus lhe deu através do ensino,
através do exemplo do dia a dia de Jesus, ele convivendo ali, né? Para que ele usasse o seu livre-arbítrio da melhor forma. Então, ele não usou. Como? Ele não ajuizou a questão da melhor forma. Ele não conseguiu analisar a melhor forma de auxiliar Jesus a se tornar o grande Messias e grande conhecido e aceito no Império Romano, e caiu no equívoco. Mas, no nosso dia a dia, nós temos vários exemplos de quando não estamos usando o nosso livre-arbítrio da forma mais sábia. Por exemplo, quando eu não faço porque o outro não faz. Eu não faço porque o outro não faz. Por exemplo, com meu colega de trabalho, ele não faz um trabalho bem feito, dorme no trabalho, fica jogando joguinho no trabalho, faz um trabalho relapso, como diz o outro, né, nas costas. Aí eu digo, eu também não vou fazer o meu trabalho. Mas por que você não vai fazer o seu trabalho, Conceição? Ah, porque fulaninho não faz, ou faz mal feito. Nossa, eu estou usando o meu livre-arbítrio da melhor forma a meu favor? Não, absolutamente. Não é porque o outro não faz que eu vou deixar de fazer. Eu estou bem de saúde, eu tenho potencial para fazer aquele trabalho, então eu vou fazer da melhor forma que eu puder, colocando todo amor e boa vontade, independente do outro, que não está usando o livre-arbítrio dele da melhor forma. Eu respeito, mas eu tenho o dever de fazer o meu trabalho, independente dele. Por exemplo, quando o fulano desvia a verba, ouvi falar que fulano desviou verba, ele não está cumprindo as leis de uma nação, de um estado, de um município, de uma empresa, né? Aí eu digo, ele não está cumprindo a lei, desvia a verba. O que tem de mais eu sair sem pagar o estacionamento do meu carro que eu coloquei na rua? Eu estou usando o erro do outro para justificar o meu erro. Eu estou usando o meu livre-arbítrio calcado na decisão dele. Ele que está desviando verba, de qualquer que seja a instituição, ele está ajuizando, julgando a situação de uma forma equivocada. Mas a mim, que me digo cristã, ou pretendo me dizer cristã, e espírita cristã, que sei das leis de causa e efeito, eu não posso proceder da mesma forma. Não é porque ele faz que eu vou fazer igual. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade, posso ajuizar. Qual é a melhor forma de eu proceder? Outro exemplo. O meu irmão, por exemplo, não varre o chão. Mas ele não varre o chão, que é a tarefa dele. Eu também não vou lavar a louça, que é a minha tarefa. Ele não faz, eu não faço, ninguém faz. O caos. Estou usando de forma adequada minha liberdade de escolha? Não. Estou equivocada. Ele não faz, é um problema dele e dos educadores dele. E eu posso até me colocar para ele dizer, poxa, está me sobrecarregando. Agora, não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha tarefa. E mais, eu posso ir além da minha tarefa. Não é porque alguém em casa, nesse momento, está de braços cruzados, que eu não posso, além da minha tarefa, ajudar outras pessoas da família a fazer outras tarefas, que é parte de uma outra pessoa da família. Não. Se eu tiver força, energia, tempo, por que não? Né? Vou estar utilizando a minha liberdade de agir da melhor forma, a meu próprio benefício e da comunidade a qual eu pertenço. Uma outra situação muito corriqueira, infelizmente, em casas religiosas, no nosso caso é a casa espírita, mas em casas religiosas em geral,
ONGs, trabalhos, instituições que trabalham em prol da comunidade, seja religiosa ou não, né? O outro não cumpre com a sua tarefa. Aí eu vou dizer, eu também não vou cumprir a minha. Ou vou fazer, como diz o ditado, pelas coxas, sem me dedicar, sem colocar amor. Porque ele não faz, por que eu vou fazer? Nossa, né? A lixeira, tirar o lixo da lixeira de uma instituição que trabalha em bem do próximo, né? Às vezes não é minha tarefa, mas está cheio de lixo, eu não posso ali tirar, não é? O outro talvez não esteja num bom dia, não recebeu bem um novato na casa ou na instituição da ONG que faz trabalho no bem, independente de credo religioso. Mas às vezes a pessoa não está bem. Por ela não ter recebido, eu também não vou receber? Não, eu vou arregaçar minhas mangas. Vou esquecer de mim, porque trabalho no bem. E vou fazer o melhor que eu puder. Usar todo o meu potencial, todos os meus dons, dentro das minhas possibilidades, física, mentais, vou fazer. A gente, então, respeita o direito do outro agir como ele quer. Mas isso também não quer dizer que nós concordemos e endossemos, assinemos embaixo a forma dessas pessoas agirem. Não. A gente dá o direito a ela ser como é. Jesus deu o direito a Judas a usar o livre-arbítrio do Judas. Mas não quer dizer que Jesus assinou embaixo, endossou ou concordou com a atitude de Judas. Pelo contrário, nós temos sim, se estiver dentro do nosso escopo de ação, dentro do nosso alcance, ajudar a educar a essas pessoas, inclusive dando um bom exemplo. Se é um filho, show de bola. Temos a obrigação de educar, porque a gente sabe muito bem que o filho é um presente de Deus para que possamos ajudar este irmão, porque todos somos irmãos, então meu filho é o meu irmão, mas eu assumi o compromisso com Deus de ajudar na educação desse irmão que agora chegou a mim como filho. Mas mesmo que não seja meu filho, mesmo que não seja alguém que eu possa ir lá e falar, poxa, isso que você está fazendo não é legal, mas o meu exemplo, a minha atitude, a minha ação. Então, nós devemos, acima de tudo, eu não posso, não devemos justificar a minha forma de agir porque o outro também não faz. Se o outro não faz, eu justifico. Também não faço. Qual é a justificativa? Porque o outro não faz. Eu não posso usar e não devo usar o outro como desculpa pelos meus atos e nem culpar o outro, porque no final vai ser entre eu e Deus. E tem o caso reverso, contrário. Tem aquelas situações que é quando eu faço porque o outro faz. Eu faço porque o outro faz. Por exemplo, se meu vizinho sai para fazer caminhada neste momento da pandemia social, não é uma necessidade médica, porque tem pessoas que vão ter que caminhar por necessidade médica, né? Uma imposição médica. Está com um problema, o médico disse, você vai ter que caminhar, não tem como caminhar em casa, e o médico falou, olha, né, se previne, bota máscara, luva e vai. Mas se esse não é o caso do meu vizinho, ele sai para caminhar, aí eu digo, ele foi, também vou. Mas eu estou naquela situação? Ou não, ele pode ter ido sem indicação médica, ele foi porque ele quis, ele ajuizou melhor, mas e eu? Eu vou porque ele foi. E se eu vier a ser um veículo de contaminação? Né? Outro exemplo, vou jogar lixo na rua, porque todo mundo joga. Nossa,
É lamentável que alguém jogue. Eu tenho que lamentar e fazer o meu melhor. Vou carregar o meu lixinho até achar uma lixeirinha. E quando encontro, né, a gente comemora e joga o lixinho. E a consciência fica, ai, né? Furar a fila. Ah, mas eu vou furar a fila. Todo mundo fura. E se eu não furar, alguém vai furar. Olha como a gente, então, coloca para o outro, né, a desculpa do mau hábito, do mau uso, da má utilização do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir. Né? Eu não sou todo mundo, eu sou um ser imortal. E para Deus, cada um de nós é único. Cada ser da criação de Deus é único, não somente os seres inteligentes da criação, mas os animais, os vegetais, os minerais, os animais irracionais, os vegetais, os minerais, nós somos únicos para Deus. Né? O meu destino é me tornar sábio, fazendo o quê? Ficando cada vez mais adquirindo, cultivando o lado da inteligência e o lado da moral. E o livre-arbítrio me permite trabalhar com esses dois lados, o lado da inteligência e o lado da moral. O lado da moral, da ética, é quando eu for avaliar, juizar as situações, as minhas escolhas, as escolhas que eu estou fazendo, né? E o lado da minha inteligência, usar a minha razão, usar a lógica, para a gente usando cada vez mais o nosso livre-arbítrio da melhor forma, para nós e para toda a coletividade, auxiliando Deus na construção de um mundo melhor, onde quer que estejamos, neste plano ou no mundo dos espíritos já desencarnados. E tem uma outra situação também, quando eu deixo de fazer porque o outro não me deixa fazer. Então, vai chegar no final de uma situação, Deus vai te perguntar, num tribunal não, na sua própria consciência, por que eu não fiz aquilo naquela época? Por que eu não agi assim, assim, assim? Porque não me deixaram. Nós temos um exemplo muito interessante dentro desse escopo, de Chico Xavier. Nós assistimos o filme, acho que a maioria de nós assistimos, quem não assistiu, corre porque é muito bom, da história de vida do Chico Xavier. Em certo momento, a gente vê que o Chico Xavier já estava trazendo muitas pessoas, né? Esse nome, o trabalho do Chico, estava trazendo hordas, grandes números de pessoas do Brasil e do exterior, até a pequena cidade de Pedro Leopoldo, muito próximo a Belo Horizonte. E aquilo estava trazendo alguns transtornos para o dia a dia da família do Chico Xavier. Até que chega um momento em que a família dele diz, Chico, não dá mais para continuar do jeito que está. Naquele momento, o Chico Xavier tinha duas opções. Uma opção era continuar morando com a família dele em Pedro Leopoldo e parar o trabalho dele com a espiritualidade, ou uma segunda opção, arrumar as coisinhas, pegar a malinha e mudar de cidade e buscar um espaço onde ele pudesse continuar e ampliar o seu trabalho. Nós vemos no filme que Chico Xavier optou por pegar a sua malinha, dizer tchau aos seus familiares, com lágrima nos olhos, naturalmente, e se mudar para Uberaba, bem distante de Belo Horizonte, onde havia uma senhorinha que já conhecia o Chico, e sempre que ela encontrava com o Chico, ela falava, Chico, quando você quiser morar em Uberaba, a minha casa está aberta. E assim foi. Chico foi inicialmente morar na casa dessa senhora. Isso não quer dizer que nós devamos abandonar a nossa família, abandonar o nosso trabalho por causa do nosso livre-arbítrio. Não. Mas nós devemos ajuizar, colocar numa balança
usando a nossa inteligência, usando a lógica, a razão, porque a fé verdadeira ela é embasada na razão, né? Então, usando a lógica e a razão, ele colocou numa balança a opção 1 e a opção 2. Mas ele tinha ciência, ele estava ciente do compromisso que ele tinha assumido antes de encarnar com Deus, com Jesus e com a espiritualidade, com seus queridos mentores, protetores, que lhe auxiliaram a desenvolver e deixar esse legado. Hoje nós estamos aqui falando através da Casa da Prece, Chico Xavier, né? Então a gente vê aí os frutos da decisão sábia do Chico Xavier. Então nós também não podemos deixar, nem devemos permitir que alguém nos impeça de fazer o nosso trabalho melhor, o nosso trabalho da melhor forma. Nos impeça de sermos pessoas melhores, mais humildes, mais humanas, que pensemos mais na coletividade, seja esse trabalho na nossa casa, na nossa família, nos nossos locais de trabalho, na nossa profissão, no amor ao próximo, na caridade. Quantas pessoas nós já não conhecemos que passa pela casa espírita, estamos falando casa espírita, porque é a nossa experiência de vida. Quantas não passam e dizem, eu gostaria muito de ajudar, e a gente pergunta, venha, vamos lá, por exemplo, fazer um trabalho assistencial, ou algum outro trabalho no bem, em favor do próximo, e a pessoa diz, eu não posso, porque não sei quem proíbe, porque não sei quem implica com a doutrina. Gente, você tem a oportunidade, é claro que você não vai criar grandes dissensões na sua família, mas você também tem que se colocar com o seu livre-arbítrio. Aquilo é bom para mim? Especialmente aqui, nós chamamos atenção para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, que estudam a doutrina ou têm a oportunidade de estudar, desenvolver esse dom da mediunidade para trabalhar em prol do próximo. E fica sempre postergando. Quando vai abraçar, já não consegue mais, porque fisicamente já não tem mais condições, já não tem mais fluido, já não tem mais energia. Vai postergando, postergando e postergando. Então, também prestemos atenção nisso. Quando a gente deixa de fazer algo, agindo segundo o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência perante a Deus, porque o outro não me deixa fazer. Isso também não vai servir de desculpa quando disse Madre Teresa, vai ser entre eu e Deus. Então, quantas oportunidades de servir melhor, de fazer algo melhor, de escolher melhor, nós já desperdiçamos. Mas isto porque nós somos espíritos ainda muito imaturos. Segundo os espíritos colocam, do ponto de vista espiritual, nós ainda estamos na adolescência. Vamos ver aí uma situação de um adolescente. Um adolescente, quando ele faz algo, por exemplo, pratica o bullying, tão em voga, infelizmente, contra um colega de escola, por exemplo, e a gente pergunta a ele, mas por que, adolescente, você faz isso com seu amigo ou pratica o bullying com esse seu colega? E ele diz para a gente, salvo exceções, claro que existem adolescentes maduros, amadurecidos espiritualmente, mas na média eles dizem, todo mundo faz, eu também faço. Então, a gente vê que ainda somos adolescentes, porque ainda usamos muito, tergiversamos, ou seja, usamos como desculpa para deixar de agir melhor, né? Não fazer porque o outro não faz, fazer da pior forma porque todo mundo faz, né? Ou não fazer porque
se eu fizer, alguém vai ficar meio contrariado na família, vai reclamar um pouquinho, né? Então, quantas oportunidades. Então, a gente aí atesta a nossa imaturidade ainda espiritual. Nós estamos na adolescência espiritual, né? Então, se nós assim também o fizermos, faço porque o outro não faz, faço porque o outro faz, não faço porque o outro não me deixa de fazer, nós estamos mostrando para nós mesmos o nosso estágio ainda espiritual. O quanto a gente trabalha ou deixou de trabalhar a nossa espiritualidade. Mas nós precisamos e devemos usar o nosso livre-arbítrio para amadurecer, usar o nosso livre-arbítrio de forma mais inteligente, ao nosso favor. Assim nós estaremos ajudando e os céus nos ajudarão, que é a mensagem do Evangelho de hoje. Eu me ajudo e o céu me ajudará. Que céu? Os bons espíritos me ajudarão, os nossos mentores, os nossos espíritos guardiões, né? Todos esses bons espíritos que trabalham em nome de Deus, de Jesus, para o nosso bem aqui na Terra, que vem nos socorrer, nos ajudar. Então, eles vão nos ajudar a ser cada dia melhor, usar essa nossa liberdade de escolha, das oportunidades que a vida nos dá, de usarmos esse livre-arbítrio cada vez mais com bom senso, de forma sábia. E assim, uma vez mais, já falamos e repetimos, nós estaremos cultivando a nossa espiritualidade, que como nós já vimos em encontros anteriores, espiritualidade, por definição, é ter uma postura sábia diante da vida, inteligência e moral. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Obrigada.